E aí, bora embarcar numa viagem no tempo? A gente vai lá para o Brasil dos anos 70 e 80. Pensa num período de muita tensão social, política, as cidades crescendo numa velocidade louca, um regime autoritário em crise, e bem no meio disso tudo, um fenômeno que explodiu nas manchetes e mudou a cara das cidades. Olha só o tipo de coisa que saía nos jornais. A ideia era essa: hordas de gente, um caos total, uma onda que ninguém conseguia controlar. E, vamos combinar, essa linguagem não tem nada de neutra, né? Ela já chegava pintando um lado como vilão antes mesmo da gente entender história. Mas o que estava acontecendo de verdade por trás dessas manchetes tão alarmistas? Então, para a gente entender de verdade o que foram essas ocupações, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa olhar para as condições que criaram essa verdadeira tempestade perfeita no Brasil, com foco especial na região da Grande Vitória, lá no Espírito Santo. Ok, vamos montar esse quebra-cabeça. O cenário era o seguinte: a gente tinha um regime militar no poder que estava tocando um crescimento econômico a todo vapor, o famoso milagre brasileiro. Isso, claro, fez com que milhões de pessoas saíssem do campo e fossem para cidades em busca de oportunidade. Só que aí, no final da década de 70, a crise econômica chegou com tudo. E, ao mesmo tempo, a política começou a ter uma pequena abertura. O resultado? Uma panela de pressão social prestes a explodir. E o mais impressionante é que o próprio governo incentivava isso. Eram projetos industriais gigantescos que atraíam, assim, ondas e mais ondas de gente para as cidades. Cidades que, vamos ser sinceros, não tinham a menor estrutura para receber todo mundo. A promessa de emprego era ótima, mas ficou uma pergunta no ar. Uma pergunta que ninguém respondeu. Onde é que toda essa gente ia morar? Bom, em tese, existe uma solução do governo, o BNH, o Banco Nacional de Habitação. No papel, parecia uma maravilha, mas na prática, foi um desastre para quem mais precisava. Porque pensa só, a burocracia era enorme, as exigências de renda eram altíssimas, ou seja, o sistema era inacessível justamente para a população mais pobre que estava chegando nas cidades. Era um sistema feito para quem já podia pagar, não para quem desesperadamente precisava de um teto. E qual foi a consequência direta de tudo isso? De um sistema que não funcionava para a maioria. Bom, se preparem para esse número. 47%, é isso mesmo. Quase metade de toda a população da Grande Vitória, lá em 1979, morava em favelas, em condições precárias, muitas vezes em terras que não eram suas. A gente não está falando de um grupo pequeno, de uma minoria. A gente está falando da realidade de quase metade da cidade. É um retrato do abandono do Estado, né? E aí o que acontece? Com milhares de pessoas partindo para uma ação direta simplesmente para sobreviver, a sociedade racha no meio. Surgem duas visões, assim, totalmente opostas sobre o que estava rolando. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado você tinha as autoridades, a imprensa mais conservadora. Para eles era o quê? Era um crime, um ataque à propriedade privada, um caos. Do outro lado, os movimentos sociais, a parte mais progressista da igreja, os políticos de oposição, eles viam aquilo como um sintoma, o resultado óbvio da exclusão, a única saída para quem o Estado tinha simplesmente virado as costas. Mas olha que interessante, essa briga não era só no terreno, no corpo a corpo. Era também uma batalha nas palavras, na linguagem. E aqui está o pulo do gato, a diferença entre chamar de invasão e chamar de ocupação. Parece só uma palavra, né? Mas faz toda a diferença. Invasão soa como crime, como algo agressivo, ilegal. Já a ocupação dá um caráter político. Transforma o que seria um invasor num cidadão lutando por um direito básico que foi negado. Mudar essa narrativa foi fundamental. E essa ideia não vinha só dos ativistas, não. Olha essa frase. Que frase forte. Ela é de um juiz, o João Batista Erquenoff, que era da Comissão de Justiça e Paz. Ele vira o jogo completamente. Ele diz, peraí, quem invade de verdade é o latifundiário, que deixa um monte de terra parada só para especular, enquanto o povo não tem onde morar. É uma inversão de lógica muito poderosa. Agora, é super importante entender uma coisa. Aquilo não era bagunça, não era um monte de gente agindo por impulso. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, era tudo muito bem organizado. E, mais importante, tinha o apoio de uma rede de aliados bem forte. Pois é, não tinha nada de espontâneo. Existia um método, quase um passo a passo. Era uma estratégia mesmo, de resistência. As famílias se juntavam, planejavam tudo quietinhas e executavam a ocupação, geralmente de noite, para pegar todo mundo de surpresa.
Elas sabiam que agir rápido em conjunto era a melhor defesa para não serem expulsas logo de cara. E como eu disse, o ponto-chave é que essas famílias não estavam sozinhas nessa. Tinha toda uma rede de apoio por trás. Advogados da OAB dando suporte jurídico, gente da igreja dando apoio moral, estudantes, políticos de oposição. Era como um escudo de proteção, sabe? E isso foi vital para que essas novas comunidades conseguissem resistir. Dentro dessa rede, a gente precisa destacar o papel da Igreja Católica, da ala mais progressista dela. Inspirada pela teologia da libertação, a Igreja foi muito além da caridade. Ela se tornou uma força política importantíssima, defendendo os direitos humanos na cara de um regime autoritário. Ela deu voz e proteção para quem não tinha nada. Então, no fim das contas, essa briga por um pedacinho de terra era muito, mas muito maior do que só ter um teto sobre a cabeça. Essa luta mudou completamente o debate sobre uma questão fundamental. Afinal, de quem é a cidade? E o que a gente percebe é que a luta por moradia acabou se conectando de forma direta com a luta por democracia no Brasil. Pensa bem, ao questionar a ideia de que a propriedade privada é um direito absoluto e ao escancarar a incompetência do Estado, esses movimentos populares ajudaram a enfraquecer a ditadura. Eles colocaram na mesa a urgência de se pensar numa sociedade mais justa, um debate que foi parar direto na Constituição de 88. E tudo isso nos traz a uma pergunta que continua super atual. A história dessas ocupações no Brasil força a gente a pensar. Quando o sistema falha, quando ele não oferece o mínimo, o básico, qual é o limite? Qual o direito que as pessoas têm de agir por conta própria? Porque, no fundo, a luta por um lugar para morar é a luta pelo direito de existir, de fazer parte da cidade. Uma questão que continua tão viva hoje quanto era naquela época.